Hoje, em Rompendo o Silêncio. Como transformar a dor em motivação? Os nossos especialistas convidados explicam. Já vamos começar. Sejam bem-vindas a mais um programa Rompendo o Silêncio. E hoje vamos trazer um tema muito importante, muito forte, Sara. Sim, né? Nunca desistir. Não desista dos seus objetivos, não desista do que você tem planejado. A gente falará sobre nunca desistir. Sim, como você reage a eventos traumáticos que podem mudar a sua vida? A perda de um ente querido, a notícia de uma doença incurável, uma doença difícil de ser curada, a perda de um emprego, uma dificuldade financeira. Como você reage a tudo isso? É disso que nós vamos falar hoje, né, Sara? Sim, a gente tem uma doutora, né, que estará pelo Zoom esclarecendo as nossas perguntinhas que fizemos para ela. Perguntinhas que também irão ajudar você que está nos assistindo hoje aí de casa. Já deixe seu comentário, né? Deixe a sua participação nas nossas redes sociais. Temos o nosso telefone também aí na sua tela se você quiser dar uma ligada. E nós também participa com a gente. E Sara, nós também vamos contar com a participação de uma pessoa muito especial que vai estar contando a história de vida dele, como ele passou por essa dificuldade, como ele soube usar essa resiliência, que é uma palavrinha que nós vamos falar muito hoje, como ele conseguiu alcançar esse estado de resiliência e poder enfrentar essa situação difícil. Então, fique conosco que o programa hoje está muito interessante. Muitíssimo interessante. Já vai aí espalhando o link, enviando para os seus familiares, para suas amigas, aumenta o volume da TV para quem está lá no quarto ouvir também o tema de hoje que preparamos para vocês. E se você tem uma história de superação, ou se você ainda não superou um problema do passado e você vem remoendo esse problema, você vem vivendo com isso, deixe o seu comentário através do nosso telefone que aparece na tela, deixe também a sua pergunta para a nossa especialista, tá bem? Fique conosco, vamos à nossa primeira matéria e já voltamos. Quando se passa por situações difíceis, complicadas ou dolorosas, é comum que as nossas mentes se concentrem no negativo e nos sintamos sobrecarregados, tristes, desanimados e até deprimidos. Estar imerso em um estado de stress e tristeza, uma atitude pessimista que muitos assumem, não nos permite ver as coisas com clareza e isso torna mais difícil e complicado encontrar a solução ou a saída para os problemas. Sabemos que tempos difíceis e adversidades vão sempre existir, que faz parte da vida e muitas vezes resulta em lições e aprendizagens. Assim como existem momentos difíceis, também existem momentos de alegria e de felicidade. Vivemos numa montanha de emoções e circunstâncias e isso resulta na mudança. Às vezes ela pode ser negativa, mas na realidade isso é subjetivo. Tudo vai depender da forma como encara a mudança que vai acontecendo ao longo da vida. Há quem, diante de uma crise, não consiga olhar para além dos desafios que lhe foram apresentados, deixando-se submergir pela preocupação ou pela tristeza, evitando ver o lado positivo e sair fortalecido de qualquer situação. A resiliência é mais do que uma habilidade, é uma qualidade que muitas pessoas possuem ou desenvolvem, mas que de qualquer pessoa pode colocar em prática de forma consciente e eficaz. Para conseguir isso, devemos aprender com cada obstáculo, conhecer os nossos pontos fortes e qualidades. E não levar nada para o lado pessoal. Assuma os problemas com responsabilidade, aceitação e sabedoria e entenda que nem você nem ninguém está isento de passar por dificuldades. Tenha uma atitude positiva. Pensar que é uma injustiça ou que você não merece que algo de mal aconteça com você não resolverá nada e com isso só conseguimos ampliar o problema. Por isso é fundamental que nesses tempos você entenda que depois da tempestade o sol sempre, se lembre, sempre, nasce e amanhã será outro dia.
E hoje, com esse tema tão importante, que nos vai fazer entender como é essa nova visão de mundo, nós temos aqui uma especialista para nos ajudar a entender o que é a resiliência, como nos tornar resilientes, a doutora Késia, que nos está acompanhando desde o Brasil por Zoom. Como está, doutora Késia? Oi, boa tarde. Sim, boa tarde. Como está? Tudo bem? Bem, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E também temos outro convidado, né, Sara? Sim, temos pelo Zoom também o Ricardo, direto de Portugal. Ele perdeu a visão aos 18 anos de idade e vai contar sua história de superação para nós hoje aqui. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua participação. E antes da gente saber a história do Ricardo, eu queria perguntar para a doutora Késia, Sara, sobre a resiliência. O que é resiliência, para a gente começar a entender? Então, resiliência é a capacidade que nós temos de reorganizar as nossas memórias, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos após uma situação difícil, especialmente após uma situação difícil. Então, é essa capacidade de readaptar-se mesmo em uma situação difícil. Entendo. Você tem uma pergunta também para a doutora Késia? Tenho. Por que há pessoas com mais dificuldade que outras de entender o que é a resiliência? Então, boa parte disso está na criação dessas pessoas, né? Então, assim, nós sabemos que o nosso cérebro de adulto, ele foi formado lá desde quando a gente nasceu. Na verdade, a psicologia fetal diz desde o momento em que nós começamos a ser gerados, né? Lá na barriga da nossa mãe ainda. Então, todas as emoções que essa mãe, esse pai, esses cuidadores nos passaram, vão nos dar ou não essa maior capacidade de desenvolver essa resiliência ou não, tá? Então, assim, essa dificuldade ou essa facilidade vai vir muito dessa herança de como foi tanto a parte genética quanto a parte que a gente chama epigenética, né, que é a parte do nosso ambiente, como que nós fomos criados. E isso tem a ver com uma pergunta que eu estava pensando aqui enquanto você falava. A pessoa, então, ela pode nascer resiliente, mas também pode ser que ela se torne resiliente pelas circunstâncias? Então, na verdade, a gente diz mais o termo que ela vai, de fato, se tornar resiliente. Então, ela pode sim nascer com uma carga genética ali de um pai e de uma mãe que já são mais resilientes, mas isso não resolveria se ela não tivesse um ambiente propício para isso. Então, por exemplo, ela pode ter pais extremamente resilientes, mas crescer num ambiente que não favorece isso. Então, essa pessoa vai ter dificuldade para se tornar resiliente. Por outro lado, ela pode crescer, ter uma carga genética de pais que não são resilientes, mas está num ambiente favorável a isso. E aí ela vai desenvolver essa resiliência. Entendo. Doutora, e qual o impacto de um evento traumático no cérebro? Como esse muda e essa mudança é permanente? Então, na verdade, quando a gente sofre um trauma, existe uma área cerebral chamada amígdala cerebral. É uma área do cérebro que guarda, fixa emoções negativas, medo, ansiedade, traumas, estresse. Essa área, ela acaba armazenando isso e gerando ao longo da nossa vida reações em relação a esse trauma. Então, pode ser uma reação de ansiedade, irritabilidade, até mesmo uma depressão por conta do aumento da excitabilidade dessa área cerebral. Isso é a marca que fica no cérebro. Agora, é possível a gente readaptar isso? Sim, com a ativação de uma outra área cerebral, que é a área do nosso córtex pré-frontal, mais frontal do nosso cérebro, que é a nossa inteligência, que é o nosso lado racional, que é a nossa, de fato, ativar o nosso conhecimento e a nossa sabedoria para reorganizar isso que aconteceu e entender. Bom, agora eu tenho mais ferramentas para agir do que eu tinha naquela época do trauma, então eu posso evoluir em relação a isso.
Entendo. E já voltamos a falar com a doutora acerca da resiliência, mas agora eu gostaria de saber um pouquinho da história do senhor Ricardo. Senhor Ricardo, pelo que me parece, a história do senhor é surpreendente e um exemplo de superação, de como a pessoa pode pegar uma situação difícil e transformá-la através da resiliência. O senhor poderia contar um pouquinho da sua história? Eu posso contar, mas não me tratem por senhor, por favor. Eu, assim muito resumidamente, eu perdi a visão com 18 anos. Eu nasci sem problema nenhum de visão. Comecei a ter problemas com 7 anos, mas aqueles problemas com que hoje todas as crianças lidam, que todas as crianças hoje têm, miopías e por aí em diante. Portanto, eu comecei a ter problemas mais sérios por volta ali dos 8, 9 anos, tive um descolamento de retina, depois mais tarde comecei a ter problemas com glaucoma e por aí em diante, e aos 17 anos, isto perdi a visão de um olho aos 7, e aos 17 anos, aos 7 anos aos 17, desculpem, comecei a ter outros problemas no olho direito também, e acabei por perder a visão num pós-operatório que correu mal. Portanto, a operação, tive que fazer várias operações na altura que correram bem. O pós-operatório é que não, é que correu bastante mal e acabei por perder a visão por causa disso. Portanto, tinha 18 anos na altura. Uau! E o que passou na sua mente, Ricardo, quando você teve essa notícia de que você não iria mais ver? Você ainda era uma criança, né? Tinha 9 anos apenas, e você se deparou... Eu perdi a visão mesmo com 18. Totalmente foi com 18. Com um olho, num olho foi com 7 e no outro foi com 18. O que é que passou pela cabeça? Não sei, é assim, aos 18 anos está a vida a começar. Estamos ali a começar muita coisa. Eu acho que me passou tudo pela cabeça, mas ao mesmo tempo de uma forma muito, muito vaga. Eu achei que eu ia ser uma coisa... Passageira? Sim, temporária. Daqui a uns dias vou abrir os olhos e estou a ver. Era um bocado por aqui. Porque, na verdade, por causa dos problemas que eu tinha tido anteriormente, já tinha estado internado, já tinha sido operado várias vezes e já tinha andado dias, semanas, meses até, com os olhos vendados no hospital, né? Ou seja, que já praticamente fazia vida de cego. Mas depois, lá está, perdi mesmo a visão. Durante os primeiros tempos não queria aceitar. Eu costumo dizer que passei por 3 estados. Eu passei ali por um período de luto, digamos assim, eu chamo de luto, porque estive ali um período de quase 4 anos, 3 anos e qualquer coisa, em que praticamente não reagi, pouco saía de casa, pouco falava com pessoas, para além dos meus pais e de alguns amigos mais próximos. Mas este período acabou por ser importante para me descobrir, para perceber muita coisa em mim, para aceitar muitas coisas em mim, e depois mais tarde voltei ao ativo, voltei a estudar, e aí continuei, comecei realmente a perceber e a conhecer mais coisas sobre mim. E eu, ao bocado, ia dizer que eu costumo dizer que passei por 3 estados que foram o de uma recusa completa. O primeiro, o de uma não aceitação total. Eu não manifestava isso verbalmente, não manifestava isso com ninguém que não aceitava, mas manifestava só para dentro, digamos assim, que às vezes é pior ainda. Depois uma segunda fase que foi uma espécie de resignação, uma aceitação resignada, que era um estado de ok, nunca mais vou voltar a ver e tudo é muito mau e a vida é uma porcaria e por aí em diante. E depois, mais tarde, acho que entrei num processo de aceitação
e de paz, porque acho que o que é necessário nestas situações, e não só, é acima de tudo estarmos em paz connosco e com aquilo que nos afetou. Neste caso foi a falta de visão. E eu depois cheguei a esse estado, eu assumo, eu sinto que cheguei a esse estado, que foi de uma paz comigo e com a ausência de visão, com a cegueira, e com a aceitação disso. Aceitei isso, aceitei que, ok, não vejo, e a vida continua, ponto final. E acho que é um bocado por aí. Olha. E isto foi assim um bocadinho este processo, assim, muito, muito resumidamente, foi assim um bocadinho este processo. Foram diversas fases, né? Diversas fases, mas você passou por todas elas sozinho? Teve o apoio de alguém, dos seus pais? Foi tudo aqui trabalhando na sua resiliência mesmo? Os meus apoios foram essencialmente os meus pais e alguns amigos mais próximos. Eles é que me apoiaram, eles é que foram os meus psicólogos. Eu na altura estive com uma psicóloga e a coisa não correu bem. Pronto, foi a pessoa errada no momento errado. Se calhar não foi culpa minha, não foi culpa dela, não foi culpa de ninguém, foi simplesmente o método errado na altura errada. Não correu bem, eu ficava pior com tudo aquilo, e estava pior. E há bocado perguntaram-me o que é que eu sentia. Uma das coisas que eu sentia, se calhar foi aquilo que senti mais, foi uma noção, uma sensação de inutilidade completa e de vontade de, se eu sou tão inútil, se não sirvo para nada, então era desaparecer. Pronto, o sentimento mais frequente era, não vale a pena. Era desaparecer, pronto, se sou assim tão inútil, porque era eu que considerava isso. Nunca ninguém me deu a entender isso, bem pelo contrário, mas era eu que considerava isso. E isso foi um sentimento que ainda se manteve há algum tempo, lá está, até entrar naquele processo de aceitação e de paz. Até entrar aí, esse pensamento ou esses sentimentos mantiveram-se ainda bastante tempo, ou algum tempo. Tá muito interessante sua história, Ricardo. Sim, mas nós vamos ter que fazer uma pausa, senhor Ricardo, e nós já voltamos porque vamos assistir uma matéria que fala sobre esse tema, mas a gente vai voltar com a sua história. Todos podem aprender a ser resilientes. Por isso, o interesse em desenvolver e avaliar essa habilidade se estendeu não só à psicologia, mas também à educação, saúde e às empresas. Não é surpreendente, então, que muitos cientistas passem muito tempo a descrever as características das pessoas resilientes. Introspeção, independência, capacidade de relacionamento, iniciativa, humor, criatividade, moralidade. Mas como desenvolver essas características? Aqui lhe damos dicas para que cresça diante a adversidade e construa resiliência. Desenvolva a autoestima de forma positiva. Ser cauteloso. Investir a nossa energia no que gostamos e no que temos habilidades. Ser assertivo. Ser otimista. Desenvolver o autocontrole. Aprender a ver os resultados negativos como aprendizagens necessárias. Planejar metas e objetivos realistas que não excedam a possibilidade de alcançá-las. Aprender a viver cada dia aproveitando o momento e não apenas esperando o resultado final, mas concentrando-se no processo. Geralmente, as pessoas conseguem se adaptar ao longo do tempo a situações que mudam drasticamente as suas vidas e que aumentam o seu estado de tensão.
já estamos de volta e eu gostaria de falar com o Ricardo que antes de irmos para a matéria, você estava falando que em muitos momentos você pensou em desistir. Eu queria saber de você o que o fez continuar, o que o impediu de desistir diante das dificuldades que o senhor teve. Felizmente, não foram muitas vezes que pensei nisso. O que me fez o que me deu força, lá está, foi por isso há bocadinho, foi os meus pais e os meus amigos mais próximos, que estavam sempre comigo, alguns deles todos os dias. Foi mesmo aí que eu fui buscar muita força e depois comecei a olhar para mim e a conhecer-me também de outra forma, e a olhar para dentro e a perceber muita coisa em mim, e também fui carregando, digamos assim, fui conseguindo carregar as minhas baterias também. Mas acima de tudo foi os meus pais e os meus amigos próximos. Que lhe apoiaram nesse momento e impediram que você desistisse, né? E você tem uma pergunta para ele, Sara? Quando a gente estava perguntando quanto tempo exatamente foi esse processo que você caiu a ficha, como você havia falado, né? Meu Deus, não vou ver mais. Aquele período de luto, em que eu não saía de casa quase, em que falava com muito poucas pessoas, 3 anos e tal. 3 anos e qualquer coisa. Mas depois de voltar ao ativo, voltei a estudar, voltei a trabalhar noutra área completamente diferente. As coisas não se recompuseram logo, né? Demorou ainda mais algum tempo. Não sei, se calhar foi mais uns aninhos até eu me sentir propriamente à vontade comigo mesmo. Não sei quantos anos mais foram, mas talvez mais 3 anos, não sei, se calhar. No total, aí uns 5, 6 anos, se calhar um bocadinho mais, entre o aceitar, entre aquele luto da perda e o voltar ao ativo e reiniciar, digamos assim, arrancar novamente, já no ativo. Você teve que se reinventar, né, Ricardo? Você teve que encontrar formas de você conseguir tocar sua vida e trabalhar. Isso foi um processo longo ou você foi rápido esse se reinventar? Ok, houve aqui um corte, mas eu acho que percebi. O processo de eu me reinventar foi um bocadinho uma aventura no escuro, um tiro no escuro. Foi procurar várias coisas fora de casa, atividades, formações, procurar coisas que me estimulassem e que me fizessem recomeçar. E a minha ideia era encontrar alguma com que me desse bem e depois aí continuar. O meu processo de reaprendizagem, esse processo foi o de testar, foi o de ir à procura e de me reconstruir com coisas novas, digamos assim. E isso foi parte do luto, foi depois um ano de curso que estive a fazer mais tarde, o primeiro curso que fiz depois de ter perdido a visão, foi por aí, foi esse tempo, mais ou menos. Ok. Também temos já voltamos com você, tá bem, Ricardo? Porque agora temos uma pergunta para a doutora Késia. Doutora, a pessoa supera os traumas com mais facilmente se possui uma visão do mundo? Por exemplo, se ela encontra no conjunto de crenças religiosas, espirituais ou filosófica, dentro da qual esse sofrimento adquire algum sentido? Sim, que é mais fácil, né? Sim, é o caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, de você conseguir reorganizar e gerar essa resiliência. Primeiro, o apoio das pessoas, com certeza, o próprio Ricardo colocou isso, né? O apoio dos pais, dos amigos, teve psicólogo ali também, teve
Mas assim, vejam que teve um tempo, e esse tempo e essas fases que ele citou pra gente, a fase de negação, de resignação e depois até mesmo uma fase depressiva, né, de achar que não tem valor, que não tem utilidade, todas essas fases fazem parte desse processo de readaptação. Porque às vezes a gente só quer pular logo a fase, né? Ficar logo melhor, chegar logo na resiliência. Mas a resiliência ela é um processo. Agora, quanto à parte espiritual, também, com certeza, a neurociência cada vez mais comprova que existe uma área cerebral que é ativa no nosso cérebro, né? Quando nós praticamos espiritualidade, quando nós oramos, quando nós temos esse contato com um ser superior, com Deus, né? Então, isso não é mais discutido. E isso ativa o nosso cérebro na parte racional, que lembra que eu falei para vocês que é a parte que vai controlar lá aquela área do cérebro que ficou traumatizada. Então, essa área ela é ativa com a espiritualidade. Então, a gente tem uma área ligada à espiritualidade e ligada ao contato social, porque o nosso cérebro é um cérebro social, ou seja, tudo isso faz parte e vai te tornar, sim, mais resiliente. Uau, então a ciência agora está meio que andando de mão dada com a fé, né? Digamos assim, se antes era os cientistas, muitos antigamente negavam a fé e diziam, não, é só a ciência, hoje em dia podemos dizer que anda de mão dadas com a fé. Exato, cada vez mais você tem essa comprovação. Eu mesmo lá nas minhas redes sociais direto coloco alguns estudos, em especial um estudo de 2017 que avaliou exatamente pessoas que oravam e pessoas que oravam, acreditavam em Deus e não acreditavam em Deus. Fizeram um mapeamento com ressonância magnética funcional. E as pessoas que oravam, que tinham essa confiança em Deus, elas tinham um aumento de conectividade cerebral. E isso é muito importante para gerar resiliência, que na nossa fala de neurocientista é a geração de neuroplasticidade, é a capacidade desse cérebro de ser plástico, de se moldar, de gerar novas conexões neuronais, né? Bacana, de se adaptar também às circunstâncias, pelo que a senhora falou. Bacana. Isso mesmo. E como enfrentar traumas, assim, de uma maneira prática? Eu sei que não é como uma receita de bolo, né? Cada pessoa enfrenta de uma maneira, mas como a senhora aconselharia, assim, como a senhora poderia dizer, doutora, que se pode enfrentar traumas? Então, na verdade, fazendo um link com o que eu falei, a gente precisa sentir e viver essas fases, né? Então, por exemplo, o Ricardo colocou que ele teve essas fases e teve apoio nelas. Então, ou seja, o apoio permitiu que ele falasse. Às vezes ele não conseguiu falar tudo, como ele falou na fase da negação, né? Ele falou que foi uma coisa pessoal. Mas é importante a gente externalizar. Então, o primeiro passo é você externalizar, você sentir isso. E segundo a neurociência, existem algumas formas de você externalizar essa emoção, que às vezes não é uma emoção tão positiva, né? Se é um trauma, é uma emoção negativa. Então, pelo choro é uma forma, a fala, então a terapia ou mesmo o contato com outras pessoas que você confia. A questão da escrita, a escrita é uma forma de liberar a emoção e a atividade física. Então, se eu puder dar uma dica importante aqui para a gente aumentar essa atividade cerebral, seria a atividade física, seria o sono e seria a espiritualidade. São 3 coisas aí que a neurociência tem comprovado cada vez mais como uma forma de se readaptar, de gerar essas novas conexões neuronais, de gerar esse novo caminho, né? Esse novo modo de pensar. Esses 3 pilares, digamos assim. E como a senhora estava falando, eu estava pensando aqui, acho que também a pessoa tem que respeitar essas fases, até que o Ricardo mencionou que ele viveu todas essas fases. Eu acho que também é importante a pessoa respeitar essas fases, não pular e não dizer, não, agora eu estou resolvida. Porque, na verdade, talvez seja da boca para fora, né? Porque ela não viveu todas essas fases. E por isso que foi legal ele contar essa parte, porque o que a gente vive numa situação traumática como essa, que pode ser assemelhada a quando você perde um ente querido, quando você tem um grande prejuízo financeiro, a gente chama, né, na neurociência de fase de luto, e passa por essas fases que ele citou.
E segundo a neurociência, você precisa viver cada uma delas, porque é como se o seu cérebro estivesse precisando daquele reequilíbrio para continuar. Então, se eu pular a etapa, eu não vou recuperar, eu não vou sentir tudo que eu deveria sentir. E se a gente entender, por exemplo, a palavra ressignificação, eu só consigo ressignificar se eu significar primeiro. Então, significar é sentir primeiro. E aí, depois de eu sentir, eu vou colocar um novo significado, eu vou colocar um propósito, eu vou entender algo que eu devia pensar naquele momento, eu vou mudar a minha forma de pensar, mas nunca anular o sentimento, porque isso pode gerar mais tristeza para essa pessoa. Então, com certeza, se na família dele ou nos amigos ele tivesse alguém que falasse assim, não, vamos pensar em outras coisas, não fica assim, não. Talvez fosse um momento ruim, sabe? Ele tinha que ter esse espaço para ir conseguir, então, com todo esse apoio geral que ele gerou hoje, que é gerar essa ressignificação. Bacana. Sim, e é lindo ver histórias como a do Ricardo, né? Porque dá para as outras pessoas ânimo para poder passar pelo momento que ela está passando agora. É difícil, né? É muito bacana. E o Ricardo, ele fez até um livro falando sobre a perda de visão. Ricardo, você poderia explicar um pouquinho sobre o seu livro, seus sentimentos, sim, quando você escreveu? Sim, este livro foi escrito no início da pandemia. Comecei a escrever no início da pandemia. Comecei a escrever este livro em 2020. No meio de muitas outras coisas que escrevo, a doutora disse que a escrita é uma das ferramentas, e para mim sempre foi. Eu escrevo muito, todos os dias. É raro o dia em que não escrevo. Mas este livro concretamente comecei a escrever em 2020, ficou pronto entretanto agora, este ano, com paragens e avanços e recuos. Foi editado, o lançamento foi agora em outubro. Este livro é muito direto, ele é pequenino até, não é um livro grande, é muito direto. Eu conto a minha história com a perda da visão, falo um bocadinho de mim antes de perder a visão, portanto aquela criança que via com alguns problemas, aqueles que eu falei há bocadinho, como é que perdi a visão, como é que me adaptei, falo de questões sociais, a forma como as pessoas aceitam ou não a cegueira a nível social. Falo de experiências que vivi em termos de discriminação, em termos de experiências que eu fazia em casa, como é que eu me adaptei às coisas de fazer em casa, ao cozinhar, a tudo, quer dizer, a tudo isso. Depois, mais tarde, comecei a fazer, já há alguns anos, comecei a fazer stand-up comedy, comecei a fazer stand-up, e falo disso também porque a maioria dos textos de stand-up que eu tenho, que eu escrevo, são com a cegueira em foco, digamos assim. Portanto, a minha principal arma ou ferramenta no humor, no stand-up, é a cegueira, é a falta de visão e as atitudes das outras pessoas perante a falta da visão. O meu livro fala um bocadinho sobre isso. Portanto, o lançamento foi agora há pouco tempo, como disse, mas é um bocadinho isto. Sou eu que estou ali, sem rodeios, sem dramatismos. Não é um livro dramático, não é um livro triste. Até bem pelo contrário, há ali partes que eu fui um bocadinho mais acutilante no sentido de desarmar, de retirar peso. Eu costumo dizer que a cegueira já tem o peso que tem, não vale a pena pôr-lhe mais em cima. Senão é engordar uma pessoa obesa, já não vale a pena. Portanto, este livro é um bocadinho isto, não é? Este livro é um bocadinho... sou eu que estou ali. Pronto. E está disponível para quem quiser. Bacana. E aproveitando que você mencionou esse seu lado do stand-up comedy, eu gostaria de convidar todos agora a assistir um pequeno vídeo feito pelo Ricardo e nós já voltamos. Boa tarde.
Como sabem, com o passar dos tempos, muitas pessoas que não veem deixaram de ser ceguinhos para passar apenas a ser pessoas cegos que estudam e trabalham. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, para conversar com um dos resistentes dessa área. Connosco hoje temos um ceguinho profissional. Boa tarde. Posso conversar um bocadinho consigo? Pode. Como é que se chama? Não está aqui a esquecer de nada. Com certeza. Pensei que não era preciso. Eu estou a trabalhar. Com certeza. E como é que se chama? António. E há quanto tempo é que o António é ceguinho? Ui, isso já vai para mais de 30 anos, já há algum tempo. E desculpe-me a pergunta, mas porquê é que não usa óculos? Olhe, porque mesmo que use não vejo, e assim se me esquecer deles em casa também não me faz grande diferença. É um disparate, não é uma perda de tempo. Pois, faz todo o sentido, não é? E como é que você vê um setor que está quase em extinção? O que é que você tem a dizer sobre isto? Olha, acho mal, porque, já quase não há sapateiros, já quase não há daqueles senhores que andam com apito a vender aí chapéus de chuva. Qualquer dia acabam-se os ceguinhos e vamos mostrar o que é aos turistas, os turistas gostam de ver coisas e, acabar assim com uma tradição tão bonita como esta. Quer dizer que é uma tradição, existem mais ceguinhos na sua família? Sim, já o meu pai era ceguinho e isto começou tudo com o meu avô. Fantástico! O seu avô era ceguinho? Não, era suinicultor, mas tinha um porco que só via de uma vista, portanto estava ali quase coisa também. Pois, faz todo o sentido. E como é que vê o futuro dos ceguinhos? Negro, olha, não sei, isto não para aí agora uns ceguinhos de bem que não querem ser ceguinhos e só querem ser cegos. Querem trabalhar e andam a estudar e tirar licenciaturas e essas mariquices todas e trabalham em escritórios e atendem telefones, enfim, são calões que não querem é levar com chuva e vento no lombo e olha, não sei, eu agora, por exemplo, estou aí a preparar um rapaz, porque ainda há alguns que se vão interessando pelas tradições, estou aí a preparar um rapaz que quis enverdar por esta área. E o rapaz tem talento, está a ver, falta-lhe ali ganhar um bocadinho mais de experiência, mas vai lá. Por acaso não é aquele rapaz que está ali ao fundo, pois não? Está ali na outra rua, sim. Muito obrigado então. Muito obrigado. Boa tarde. Que bacana, né, Sara? Bacana, cheio de talentos. Sim, e a maneira com que o Ricardo usa a comédia para abordar temas assim que para muitas pessoas é um tabu, Sim. né? Ricardo, eu gostaria de saber de você, você acha que a comédia é uma forma de escape para enfrentar essas situações difíceis? Pode ser. Eu comecei a brincar com a cegueira na minha vida pessoal para desbloquear, às vezes, momentos em que pessoas que me conheciam, quando percebiam que eu não vejo, ficavam quase em estado de choque e ficavam sem saber como agir. Eu comecei a brincar com isso. Comecei a brincar com isso para descongelar, para quebrar esse gelo. E acho que isso serviu para outras pessoas, mas também serviu para mim, na verdade. Acho que a comédia é sempre uma arma fortíssima para conseguirmos ultrapassar, lidar, acima de tudo, as coisas são e aceitar as coisas como elas são. E Ricardo, o que conselho você daria às pessoas que estão nos assistindo de casa, que está passando nesse instante por uma situação difícil? Acima de tudo, deem tempo, acho que temos que dar tempo a nós próprios e oportunidade a nós próprios. E procurar descobrirmos através de outras coisas, outras atividades, coisas que nunca tínhamos feito, porque vamos tirar informações dali, vamos tirar dali muitas relações, mas também procurar fazer as coisas que nos dão gosto fazer. Acho que tem que haver aí um misto de continuarmos a fazer coisas que nos deem prazer, mas tentar fazer coisas novas, porque essas coisas novas que vamos descobrir, se vamos gostar ou não, também nos vão dar a conhecer aquilo que somos. Não é?
Mas acima de tudo acho que é tempo, darmos tempo e não querer resolver as coisas rapidamente de um dia para o outro, porque isso não funciona, isso é esconder. Eu acho que temos mesmo de passar por fases, todas elas são importantes, cada um tem o seu tempo para passar por cada fase. Acredito que todos passemos por fases diferentes. Eu acho que existem fases standard, digamos assim, mas acredito que depois existam sempre pequenas nuances, pequenas diferenças entre de pessoa para pessoa, mas acima de tudo temos que nos respeitar a nós próprios e temos que nos aceitar, ponto. Acho que acima de tudo é isso. Entendi. Eu tenho uma pergunta também para a doutora Késia. Doutora Késia, o que faz uma pessoa que começa, às vezes, empolgada, a sair de uma situação, está resiliente e de um minuto a outro desiste, para no meio do caminho? Tem uma explicação para a neurociência? Tem, sim. A explicação é que isso é muito normal. Existe um ciclo, né? Quando a gente estuda essa capacidade de gerar um novo comportamento, um novo pensamento, ou gerar essa resiliência. E essa fase, uma dessas fases é a recaída, que é o quê? Você voltar atrás, você voltar e pensar, nossa, por que eu estou fazendo isso? Não vai dar certo, nunca vou conseguir. Ou seja, se é uma parte que faz parte do processo, a gente devia se alimentar e entender, é só uma fase, eu preciso continuar. Porque o que vai determinar ali é se você vai permanecer recaída, ou se você vai voltar ao seu objetivo de ressignificar. Então, entra muito aí nessa questão de você sentir, de você se perdoar, de você entender que existe um propósito maior, e aí sim, isso varia de pessoa para pessoa. Então seria dessa maneira a enfrentar as dificuldades que surgem, para a gente não ficar sempre no estado de vítima. Exatamente. Então, assim, beleza, caiu, né? Teve um momento ali de recaída, de achar que não vai conseguir. Sente, chora, escreve sobre isso, mas depois volta para o seu alvo, volta para o seu objetivo. Então, assim, a grande questão é isso, é como a gente falou antes, às vezes o que eu mais recebo, né, em consultório, por ser psicanalista também, é aquela coisa, eu quero passar dessa fase, eu quero não ter um momento ruim, eu quero direto a ressignificação, mas eu preciso passar pelas fases. Então, é normal no meio dessas fases ter dias ruins. O nosso cérebro, ele acontece assim, existe dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins, e a nossa vida vai girando em torno disso, né? Então, só que, sim, não dá para eu ficar só no da vítima, por exemplo, aconteceu isso comigo, então é tudo de negativo, eu nunca vou conseguir melhorar. Não, né? A neurociência diz que existe uma coisa chamada neuroplasticidade, a gente tem que buscar isso. Buscar as ferramentas que vão me ajudar a passar por essa fase. E não se culpar é uma dessas ferramentas, né? Porque eu acho que a pessoa que cai, que está se levantando e cai novamente, ela deve entrar num ciclo de se culpar e achar que ela não é capaz, que só ela não é capaz de ir adiante e sair dessa situação, né, doutora? Exato. E é por isso que é tão importante a gente falar que isso faz parte do processo. Porque quando a gente fala que faz parte, a pessoa fala, nossa, então tudo bem, eu posso recomeçar, né? Então, quando você fala em se perdoar, você está falando sobre isso também. Você está falando, olha, eu sou humano, eu fiz uma escolha errada, mas eu posso continuar, eu posso melhorar. Então, assim, quando você fala para essa pessoa que existe um ciclo dentro do que a gente estuda, dessas mudanças, e uma das fases é a recaída, ela pensa, nossa, então tudo bem, eu posso continuar, né? Não é o fim do mundo. E que conselhos que a senhora dá para as pessoas que elas na prática possam fazer, não, para se tornarem pessoas mais resilientes?
Vamos lá, que é um conjunto de coisas, né? A gente já falou algumas aqui, nós falamos sobre a escrita, a gente falou sobre atividade física, o sono de qualidade é uma forma de reorganizar traumas e memórias, tá? Então, esse sono, ele precisa ser de pelo menos 7 horas noturnas. Alimentação saudável e atividade física. Posso acrescentar mais uma, que é a meditação. A meditação não no sentido de religião, mas a meditação em pensar sobre a sua respiração, tirar uns minutos de silêncio, talvez até associada a uma oração, se você é uma pessoa que pratica isso. Então, você está usando ali 2 técnicas gratuitas, né, e que você pode fazer em qualquer lugar, que cada vez mais a neurociência comprova como sendo técnicas que ativam o nosso centro racional, a nossa inteligência e a nossa capacidade de reorganizar pensamentos. Uau, quanta informação bacana. Bacana. Muitas informações. E daria outro programa só sobre isso, né, doutora? Com certeza. Nós queríamos agradecer a participação do Ricardo, que contou a experiência que ele passou por esse processo tão difícil, mas necessário para que hoje ele pudesse estar aqui usando o seu humor como forma de expressar o que ele passou. Muito obrigada, Ricardo. Tenho certeza que você está sendo uma inspiração para muitas pessoas que o assistem nesse momento. Com certeza. Obrigado. Quem quiser, há bocado falou-se do meu livro, quem quiser, o livro já está disponível e está disponível online pode ser pedido para qualquer parte do mundo. Se quiserem, a editora é Colibri, se forem ao site da Colibri. Podemos ver na tela o link. Sim, o link está na tela. Quem quiser adquirir o livro do Ricardo pela editora Colibri, já está disponível, né, para todo mundo. Ou então através de mim diretamente pelo meu Instagram, se quiser. Se procurarem Ricardo Miguel Teixeira no Instagram, pronto, estou por lá. Sim, nós já estamos esperando o segundo livro, Ricardo. Ele falou que gosta de escrever, não foi? Já queremos o segundo. Está a ser feito. Na verdade é o terceiro. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. E obrigado também à doutora Késia por ter separado do seu precioso tempo para nos assistir aqui, nos ajudar, dar suas dicas para os nossos ouvintes, por poder participar aqui do Rompendo o Silêncio. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, um prazer compartilhar e estou à disposição. Obrigada. Tenha uma excelente tarde. Vocês também. Tchau. Nós vamos agora assistir o nosso testemunho e já voltamos com todos vocês. Meu nome é Ivanira de Araújo Soares. Eu fiz o uso do óleo ungido no meu filho. Ele estava em estado de coma. Ele estava desenganado pelos médicos. Nenhum médico acreditava que ele ia sobreviver. E se sobrevivesse, ia ficar com sequelas. Ele teve 3 tentativas de suicídio. E essa última ele entrou em coma. Ele machucou os órgãos todos por dentro. Pulmões, rins, tudo. Os médicos não davam vida para ele. Não tinha vida. Só Deus. Na vida do seu filho, só Deus. Aí eu falei para ele assim, se é só Deus, então é Ele que vai tirar ele daí. Se vocês não podem tirar, Deus vai tirar. Aí a médica falou, então ore para o seu Deus. E só através de Deus eu consegui, e através da unção que eu fiz com o óleo, eu consegui fazer com que Deus agisse na vida dele e ele sobrevivesse. Eu falava para ele, mesmo ele em coma, filho, você vai sair daí. Você vai sair daí. E com poucos dias ele saiu. Ele saiu dali e se converteu. Quando ele saiu da UTI, que ele voltou, ele já voltou diferente. E todos os médicos falavam que ele poderia ficar com várias sequelas, até sem falar.
Ele ficou 1 ano sem falar. Mas hoje ele fala. Hoje é totalmente diferente. Hoje é o filho que me dá mais alegria. Ele encontrou esse Deus. E hoje ele é um filho diferente, um filho abençoado, um filho que me dá alegria, que, sabe, toda mãe queria ter. E eu falo para todas as mães que não desista dos seus filhos. Que lindo o testemunho dessa senhora, né, Sara? Muito lindo. E é justamente o que nós estávamos falando com a doutora Késia no programa sobre a união da ciência com a fé, né? Que ela estava falando sobre que tem resultados, que a união do tratamento com a fé traz tantos resultados como que nós vimos nesse testemunho, né? Sim. Através da fé dessa mãe. Não tem nada a ser discutido, como a doutora estava nos falando há pouco, não tem mais nada para ser discutido. Tem tudo a ver. É diferente quando você investe ali no seu campo espiritual, quando você fortalece o seu espírito para você ter forças para superar as diversidades que aparecem no nosso dia a dia. Talvez elas possam ser pequenas, como talvez as dificuldades possam aparecer grande, como foi a do Ricardo. Sim, e a gente vê que a dificuldade, para quem tem fé, ela vê essa dificuldade como uma oportunidade. Sim. Uma oportunidade de superar isso e de ser uma pessoa que vai mostrar o que a fé dela é capaz de fazer através dessa dificuldade. Não, parece difícil de se entender, né? Como tem um versículo que a gente preparou para você, eu vou ler. Por isso sinto fraqueza... Desculpa. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Esse finalzinho, né? Porque quando estou fraco, então sou forte. É difícil de se entender no momento que a gente está passando aquela dificuldade que nos surge, com certeza, sem a gente ter planejado, porque a gente se planeja para que tudo ocorra bem. Ninguém planeja perder a visão da noite para o dia, ou ninguém pensa em daqui a alguns anos perder a visão, ninguém pensa passar por um acidente, ninguém pensa passar por uma perda. Sabemos que diversidades vão surgir no nosso dia, mas a gente não se prepara. Mas é como a palavra de Deus fala aqui nesse versículo. Quando estou fraco é que sou forte. Então, com o investimento que você vai fazer na sua vida espiritual, é que você vai usar dessa força quando passar por dias, momentos difíceis, ao qual você pensa em desistir. Como a doutora explicou, e vamos falar novamente, sim, é normal você, passar pelaquela fase de, ai meu Deus, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. O normal não é você ficar nesse estado de vítima, de preocupação, viver ali todos os seus dias pensando naquela situação que surgiu para você. Talvez você está numa situação já mental há muitos anos, já foi muitos anos que passou, mais tempo do que o do rapaz, né? 6 anos você ainda pensa em algo que aconteceu na sua vida e você não se sai desse estado. Mas hoje isso pode mudar. Sim, Sara, e hoje nós falamos sobre aquela palavrinha que nós repetimos muito, resiliência. E você vê que a resiliência tem tudo a ver com a fé. Sim. Né? A fé, ser resiliente é ter fé. É ter fé de começar de novo, ter fé de sair dessa situação difícil, olhar para frente e contar com as ajudas que são necessárias e principalmente com a ajuda de Deus. É isso que a gente vai fazer agora, né? Sim, vamos falar com Ele. Vamos fazer uma oração, então? Feche seus olhos, por favor. Disse Jesus:
tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é tão bom, meu Deus, saber que o Senhor aqui está, ouvindo, meu Deus, aqueles que ao Senhor clama nesse instante, meu Pai. Talvez essa pessoa que nos assiste não tenha ninguém para poder falar que ela pode, que ela sim vai conseguir, que esses dias irão passar. Mas o Senhor, meu Deus, se faz presente nesses momentos, meu Deus. Não importa aonde estamos, se clamarmos a Ti, meu Deus, lá o Senhor está para nos socorrer, meu Pai. E isso nos faz ter, meu Pai, uma alegria, uma confiança, uma segurança, meu Deus, de crer em Ti todos os dias de nossas vidas, meu Pai. Nos dias bons e nos dias maus, meu Deus. Eu peço ao Senhor que visite, meu Senhor, a todos que nos assistem nesse instante, meu Deus. Espírito Santo, se ela está orando por si, se ela está orando por alguém de sua família que se encontra numa situação muito difícil, que pensa até mesmo em dar cabo de sua vida, meu Pai. Quantas não são as pessoas que todos os dias, meu Deus, lhe vem o pensamento de suicídio, que não quer mais viver, de que para que adianta viver nesse mundo. Oh, meu Deus, visita essas pessoas nesse instante, toca nelas, meu Deus, o Senhor tem esse poder. Toca nelas, visita elas, meu Pai, e traga essa confiança de que lá o Senhor está, meu Deus, para poder passar por que for necessário e ela ter testemunhos, meu Deus, de superação, e o testemunho dela, meu Deus, e ganhar outras pessoas para Ti, meu Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Agradecemos a Ti, meu Deus, e entregamos a todos que nos assistem essa manhã, meu Deus, essa tarde, se irá nos assistir de noite, meu Deus. Não importa, nós entregamos a todos que irão nos assistir, meu Deus, em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. O programa foi muito bacana, muito interessante, cheio de aprendizados, porque esse é o Rompendo Silêncio. O Rompendo Silêncio é um programa que traz temas do dia a dia, cheio de aprendizados, ali que a gente vive, né? Todos os nossos dias a gente passa por situações assim. Rompendo Silêncio vem justamente para dar essas dicas aí diárias. Sim. E se você é uma dessas pessoas que está passando por situações difíceis e você acha que está sozinho, você se sente sozinho, você olha para o lado e você não tem apoio, você não vê saída, saiba que sim, existe uma saída, saiba que você não está sozinho. Nós convidamos você a estar conosco nesse domingo, às 9 da manhã, aqui na 2420 da Dufferin Street. Não é, Sara? Sim, se precisa de Sara. Sim, se você precisa de mais informações, você nos liga. Liga no nosso telefone que também aparece aí na sua tela. A gente tem pessoas disponíveis o tempo todo aqui para poder apoiar. A nossa palavra sempre irá levantar. Sim. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele sempre levanta aquele que está caído. Então não perca mais tempo, se prepare, como a minha amiga falou, para vir nos encontrar já amanhã, domingo,
Sim. 9 da manhã 9 da é a manhã. reunião, né? Sim, em português, no segundo andar. Mas também temos reunião em inglês, né, Sara? Temos. No primeiro andar, qual é o horário da reunião de inglês? Temos 7 da manhã e temos 10 horas da manhã e temos 6 horas da tarde. E também temos reunião em espanhol, para as pessoas, se você conhece, tem amigos que falam espanhol. Aqui no terceiro piso temos a nossa igreja em espanhol, que a reunião é às 10h30 da manhã? É 7 da manhã e 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Tá bem? Sim. Esperamos por todos vocês e também esperamos por vocês e o seu apoio, que você convide suas amigas, seus amigos para poder nos assistir na próxima oportunidade com temas ainda mais interessantes e que ele vai ajudar muito. Deus abençoe. Sim.